Oi, turma, tudo bem? Que bom estar de volta com vocês aqui nesta aula que está sendo show, nessa série que tem impactado aqui o nosso canal. Nós estamos na série falando sobre tempos cirúrgico, a importância de você compreender isso dentro da expertise e da especialização de oftalmologia. Eu sou o Tom, especialista em instrumentação cirúrgica oftalmológica, e estou aqui compartilhando um conteúdo de valor com vocês. Eu gostaria de já fazer os agradecimentos nesse vídeo final dessa série. Como foi bom estar com vocês durante aí toda essa caminhada desses 4 vídeos, e hoje nós estamos no último vídeo dessa série falando sobre tempo cirúrgico. Já gostaria que você pudesse se inscrever no canal, dar aquele joinha aí para dar uma moral para a gente, fazer a ativação do sininho para que você receba os nossos conteúdos em primeira mão. Então, nós dando continuidade, né? Quase saiu aqui, continuidade aos nossos vídeos. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre os tempos cirúrgicos, o primeiro, a diérese, o segundo, hemostasia, a terceira, exerese, e hoje nós vamos finalizar falando sobre a síntese, que é o nosso quarto tempo cirúrgico. Tom, o que é a síntese? Antes de compreender isso, eu sempre gosto de falar sobre os tempos cirúrgicos. Quando nós entendemos os tempos cirúrgicos, nós desenvolvemos um método que é o PAC, que é o pensar antes cirurgião. O instrumentador com expertise em oftalmologia, eu falei em todas as especialidades, tem que compreender isso. Não dá para ser um instrumentador, né, só entregador de pinça. Vocês têm que qualificar e entender que a instrumentação vai muito além disso. A instrumentação envolve um procedimento não somente do ato cirúrgico, mas todo o contexto onde o nosso paciente está inserido, para que realmente ele possa ser, né, ali, ser submetido ao melhor procedimento cirúrgico. E isso é importante, nós instrumentadores, entender isso. Então, dentro dos tempos cirúrgicos, nós temos os 4 tempos principais. Eu sempre falo sobre a metodologia PAC, e eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o método PAC, que é o pensar antes do cirurgião. Dentro do método PAC, nós desenvolvemos uma habilidade que é a proatividade. Isso é primordial para a vida, né, turma? Eu acho, na verdade, você antever, né, o que vai acontecer ali. Então, principalmente num procedimento cirúrgico. Não dá para entrar no centro cirúrgico de qualquer forma, desorganizado, sem os seus materiais, sem os medicamentos, sem testar os equipamentos. E com isso, eu desenvolvi um método, além do método PAC, onde eu mostro a minha rotina. Então, eu tenho um vídeo, às vezes aqui no canal, que fala sobre a rotina que eu utilizo mais de 20 anos dentro dos nossos centros cirúrgicos onde eu atuo. Essa metodologia vai compreender desde um planejamento básico a instrumentação. Por que os meus alunos que fazem um curso comigo de forma online ou presencial aprendem de verdade? Eu sempre disse, eu pego na mão e entrego um conteúdo de valor. Porque nós temos uma estratégia de ensino. Nós temos aqui, queridos, um infográfico que nos fala sobre isso, sobre os 4 tempos cirúrgicos. E é muito importante nós entendermos isso para que durante o procedimento cirúrgico você possa relacionar o que está acontecendo na cirurgia e qual instrumental você vai entregar naquele momento. Então, isso são os tempos cirúrgicos. Se você obedece o método PAC, se você tem uma rotina, você vai compreender também que o meu paciente, ele vive uma jornada. Então, o meu paciente, por exemplo, quando a gente fala de hemostasia, ele é realizado os exames pré-operatórios, o seu planejamento cirúrgico, para que no dia da cirurgia, o cirurgião ele possa entender se aquele paciente sangra com facilidade ou não, para que ele possa tomar as medidas necessárias durante o procedimento cirúrgico, na hemostasia, saber se ele vai usar aquilo de forma física, mecânica, se vai ser compressivo e assim por diante. Então é importante você aí do outro lado entender todo o contexto cirúrgico. Lembra,
Nós não somos somente entregadores de pinça, eu repito isso várias vezes durante todo o tempo, nos vídeos, nos treinamentos e assim por diante, para que você compreenda que o meu paciente, ele tem, dentro do procedimento cirúrgico, uma jornada. E isso, eu coloco sempre aqui, ó, o IMF, é uma metodologia minha. Todo paciente, nós temos que colocar em ação essa metodologia, o que, Tom? A metodologia IMF, que é início, meio e fim. O meu paciente, ele tem que ser visto de forma global, como um todo, e não só no ato operatório ali. Você tem que compreender, e principalmente isso na oftalmologia, porque quando nós estamos em grandes centros cirúrgicos, a gente tem a equipe toda dividida. Então nós temos aí os enfermeiros, os auxiliares, anestesistas, cirurgiões, instrumentadores. Agora existe centro cirúrgico, onde eu ou você vamos atuar, que somos nós que estamos ali na linha de frente fazendo quase tudo. Então quando você compreende o meu paciente como um todo, você consegue entregar uma instrumentação de qualidade. E é isso, com o método PAC, que faz nós, instrumentadores, se tornar desejo aí de equipes médicas, né, de grupos, de hospitais. Por quê? Se eu tenho um instrumentador qualificado, eu coloco ele numa equipe, esse instrumentador vai corresponder o dia a dia que aquela equipe ela precisa. Agora imagine eu colocar um instrumentador que não domina a técnica, um instrumentador que não conhece os tempos cirúrgicos, um instrumentador que não conhece o instrumental cirúrgico. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal aqui que eu falo só sobre os instrumentais, para você possa vir conhecer o que é um cabo, a diferença de tesouras, o que é uma tesoura de conjuntiva, o que é uma tesoura de vanas, por exemplo. Então é importante você conhecer a instrumentação como um todo. E eu quero parabenizar você que está aqui, aprendendo, né, me ouvindo, vendo um pouquinho mais sobre instrumentação e principalmente na nossa área de expertise, que é a oftalmologia. Então eu tenho os 4 tempos cirúrgicos, o primeiro, diérese, hemostasia, exerese, síntese. Dentro dos 4 tempos cirúrgicos, eu tenho que exercer o método PAC, que é o pensar antes cirurgião, desenvolver a proatividade dentro desse contexto, saber que o meu paciente ele tem uma rotina, que o instrumentador tem uma rotina e que o meu paciente tem uma jornada dentro daquele hospital. Com isso, nós desenvolvemos um método IMF, que é o início, meio e fim. Todo paciente tem início, meio e fim. E nós chegamos, com isso, desenvolver um infográfico para facilitar a vida de vocês, dividindo a cirurgia em fase, em etapas, para que realmente você possa compreender a instrumentação cirúrgica oftalmológica do início, no meio e no fim. Isso aqui é o que está revolucionando os instrumentadores que têm se qualificado comigo na minha escola. Porque eles conseguem enxergar a instrumentação num contexto geral e não num contexto isolado. Quando você observa num contexto isolado, tem falhas na instrumentação. Então, ó, voltando aqui nos tempos cirúrgicos, hoje nós vamos falar sobre síntese. Tom, o que é a síntese? Basicamente, turminha, é a união dos tecidos, que será mais perfeita quanto mais anatômica for a separação desse tecido. Então é aqui na síntese onde acontece a sutura, né? O fechamento daquela incisão. Lembra, a gente teve a diérese, que é a abertura. Nós tivemos a hemostasia, né, que é prevenir ali o sangramento. Nós tivemos a exerese, que é a cirurgia propriamente dita. E agora a gente tem a síntese, que é o fechamento desse tecido, a união desses tecidos. Eu digo que a síntese ela pode ser explicada em cruenta e incruenta. Quando nós falamos de cruenta, é onde são utilizados os instrumentos apropriados, por exemplo, agulha de sutura, fio cirúrgico, etc. E a incruenta, quando são realizadas a aproximação por tecidos e o auxílio, por exemplo, de gesso, esparadrapos, ataduras e assim por diante. Então, um contexto mais básico aqui para que você possa entender.
Nós temos também a síntese completa e incompleta. Então, quando você tem ali a dimensão cirúrgica totalmente fechadinha, nós temos uma completa. A incompleta, quando se coloca drenos, imagina que o paciente faz uma cirurgia de tórax, nós temos uma aproximação da ferida, em consequência da colocação de um dreno em determinado local ali, da incisão cirúrgica, nós temos uma síntese incompleta. E nós temos ela de forma imediata ou imediata. Então, imediata quando? Quando é a realização de síntese logo após o traumatismo. Então, se cortou, fez o procedimento, fechou. Imediata, realizado algum tempo depois. Por exemplo, o paciente sofreu um trauma na rua, chegou no hospital e ali ele é realizado a síntese de forma imediata. Eu sempre digo que durante a síntese, o processo mais comum, ela pode ser o quê? Permanente, quando é utilizado o fio cirúrgico. Então, por exemplo, no olho do paciente, hoje nós terminamos o procedimento em determinada região, é feito ali porta-agulha, um fiozinho mais fino, e eu tenho uma aula aqui sobre fio cirúrgico, depois vocês acompanham, que é importante compreender os fios cirúrgicos oftalmológicos. Então eu tenho um fechamento ali daquela incisão, e ela pode ser removível, né? Não removível, ou seja, dá aquele pontinho, ele vai ficar, ou os fios cirúrgicos temporário, aonde há necessidade de removê-los após a colocação daqueles fios. Então, eu tenho uma aula só sobre fio absorvível e não absorvível aqui, fio cirúrgico, que é importante você compreender também. Então, eu vou deixar aqui no canal e depois vocês entram, acessam e dão uma olhada ali, que é importante na instrumentação cirúrgica. Tá bom, turma? Eu digo que quando você compreende os 4 tempos cirúrgicos, facilita muito a organização da mesa, o passo a passo da cirurgia, as etapas da cirurgia. Então, gostaria de parabenizar vocês que estiveram comigo aqui nessa série falando sobre os tempos cirúrgicos. E não esqueça, aqui no canal nós temos muito conteúdo de valor. Então acesse nosso canal, deixe o joinha, se inscreva no canal, que é muito importante para que nós possamos estar motivados a trazer conteúdo de valor aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.